certo? O texto que eu preparei para compartilhar com vocês é a leitura do Evangelho do próximo domingo, Lucas 7, versículos 1 até 10. E tem algumas notas textuais a partir do texto grego e depois tem alguns comentários sobre o texto para a gente poder então compartilhar com quem está nos vendo. Tem duas versões do texto bíblico, tem a Almeida Revista Atualizada e tem também a tradução na linguagem de hoje. Começo com a leitura dos versículos e algumas notas de texto, linguagem de hoje. Lucas 7. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Lembrando o contexto, nós vimos o capítulo 6 de Lucas, o Sermão do Monte, e o versículo 7:1 destaca a palavra akuas, que é a faculdade de ouvir, ou o ato de ouvir, tem a ver com os ouvidos. Isso nos lembra, por exemplo, algumas passagens bíblicas que remetem ao ouvido. Tipicamente, um termo técnico para caracterizar o catecumenato. Os catecúmenos ouvem a palavra. Lá em Atos 17, 20, essa mesma palavra aparece, que diz que as pessoas queriam ouvir o que Paulo tinha a dizer lá em Atenas. Podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Esse é o contexto do akuas. Versículo 2. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. Destaca a palavra doulos, que na tradução, na nova tradução, na linguagem de hoje, também na Almeida Revista e Atualizada, é traduzido como um servo, e a palavra original nos remete a escravo. Doulos é um escravo em vez de servo, e isso indica uma pessoa totalmente dependente, né? E aí está talvez a razão do estimar, do amar muito que o centurião, o oficial romano, tinha em relação a esse empregado. Ele o amava muito porque ele pertencia. Versículo 3: quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. A palavra curar, a partir do grego, diatsotse, é salvar. Curar não é a melhor tradução. E a palavra nos remete a uma atividade completa da parte de Jesus, que cura não apenas o corpo, mas também a alma. Isso já tinha aparecido lá no capítulo 5 de Lucas. Lucas já tinha usado essa palavra no capítulo 5, quando ele diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecia deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. No caso do escravo, ele está doente, e o centurião, por causa de sua fé, vai ao encontro de Jesus buscando salvação.
E a pergunta que fica é: quem é curado nesse texto? Nós vamos ver que não é apenas o escravo é curado, mas o próprio centurião recebe salvação. Se a gente comparar com, por exemplo, com Mateus 8, nessa passagem paralela, a gente vê que em Mateus o centurião vai diretamente para Jesus, enquanto que em Lucas o centurião chega até Jesus através dos judeus, né, os principais anciãos dos judeus e alguns amigos. No versículo 6 eles vão aparecer. E através deles o pedido do ancião chega até Jesus, né? Então há uma delegação por trás da intenção do centurião, do oficial romano, em pedir para Jesus cura, né? Não contradiz em si, né, o que Mateus e Lucas estão dizendo, mas é uma questão de ênfase. Versículo 4: eles foram falar com Jesus, eles pediram com insistência: esse homem merece de fato a sua ajuda. Os líderes judaicos insistiram com Jesus: esse homem é muito importante, né? Esse homem merece de fato a sua ajuda. Isso é enfático. Por quê? Porque esse homem era importante para os judeus, e a gente vai ver a sequência no versículo 5, que ele amou muito, né? Ele diz assim, ou eles dizem assim: pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. É bem típico de quem vive sob a lei, amar a Deus, e construir uma igreja nada melhor do que demonstrar o amor a Deus. E é isso que o centurião faz. Ele ajudou os judeus a construir um local de adoração, uma sinagoga. Lá em Mateus capítulo 5, onde a palavra HP, o amar, o estimar, aparece também. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis: amais os vossos inimigos, fazer bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Em Lucas 7 nós aprendemos um centurião amando Israel, ajudando Israel. E depois nós vamos ver adiante Jesus amar uma mulher, uma viúva, também uma mulher pecadora, no final do capítulo 7 de Lucas. Tanto o centurião como a mulher pecadora expressam uma dádiva de amor. Isso aparece na Lucas diz, né, no final do capítulo 7: por isso te digo, perdoados estamos muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então essa é a dimensão do amor que o oficial tem. No versículo 6, então Jesus foi com eles, porém quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, porque eu não mereço que entre na minha casa. Aparecem alguns amigos que expandem, esses amigos eles vão expandir as testemunhas do milagre, né? Antes eram os líderes judaicos, os líderes de Israel, agora são mais amigos que aparecem na história. E vão testemunhar do que Jesus irá fazer. Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. O que ele está dizendo com isso? Ele está reconhecendo pureza e impureza. Ele se acha indigno, o centurião se acha indigno de que Jesus vá até ele. Isso vai ser importante depois na questão teológica para entendermos esse texto. Versículo 7: e acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. O centurião está consciente da autoridade de Jesus. Dê somente uma ordem. Assim como ele ordenava e as pessoas tinham que cumprir, assim ele também acredita ou sabe que aquilo que Jesus falará
também irá se cumprir. Esse é um aspecto muito importante no catecumenato. Ouvir. Versículo 8: eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Diga para um, vá, e ele vai. Digo para o outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Confirma aquilo que há pouco eu falei. O centurião entende o que é de dever de cada um, assim como ele vai entender qual é o dever de Jesus em relação à salvação. Versículo 9: Jesus ficou muito admirado quando viu isso, então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. A fé de um gentil transparece nesse texto. Isso nos remete àquilo que Jesus já tinha dito lá em Lucas 4, quando em Nazaré ele dá o mesmo testemunho. Ele afirma: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. E aqui ele confirma que ele não foi recebido em Nazaré, sua terra natal, e é recebido por um gentil em Cafarnaum. Em todo Israel, isso nos remete a uma outra história, que também apareceu lá no capítulo 4 em Lucas, onde Elias e Eliseu foram rejeitados por Israel e são mandados por Deus para a terra dos gentios. E aí Jesus diz algumas palavras bem enfáticas. Ele diz: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta e Sidão. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. E o último versículo 10: aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Tem um comentário sobre esse versículo, alguns comentários sobre o texto em si, alguns comentários teológicos que nos ajudam a entender e a refletir sobre ele. Lucas nos faz sair do Sermão do Monte e começa agora a demonstrar como Jesus é um profeta do tempo dos fins. Nós estamos nos preparando agora, depois de 2 grandes festas na igreja, né? Saímos do Pentecostes e do Dia da Trindade, dos 2 últimos domingos, e agora a partir do capítulo 7 de Lucas, nós vamos ter um sumário do que Jesus tinha dito no Sermão do Monte, ou da forma como ele se demonstrou para com o mundo. E a sua evidência começa em Cafarnaum, um significante local para seus milagres, como já tinha sido lá no capítulo 4, onde em Nazaré ele aparece fazendo sinais, né? E assim por diante. O que caracteriza esse capítulo 7 de Lucas? Nós temos um gentil, um centurião gentil, uma viúva, João Batista e seus discípulos perguntando por Jesus, e uma mulher pecadora. Temos pessoas de diversas classes sociais, e eles estão dando ouvidos e observando o ministério de Jesus. Consequentemente, aqueles que não vão dar ouvidos, que são os líderes dos judeus, uma população que segue o enterro da viúva de Naim, que atende aquele que está seguindo aquele enterro, os discípulos de João e uma população que ouve Jesus. E também no final do capítulo 7 nós temos os fariseus que convidam Jesus para um jantar. Esses têm dificuldades de ouvir Jesus. E no final de Lucas, quando os ouvintes
de Lucas precisam se certificar da autoridade, alguém vai nos dizer que em meio a todas essas situações, um grande profeta se levantou em meio a Israel e Deus visitou o seu povo. Versículo 7 de novo. É importante observarmos que o versículo 1, quando abre ou nos compele a ouvir, ou melhor, Jesus começa a ouvir as pessoas para se manifestar como Salvador, as pessoas começam a entendê-lo. Então a pergunta bem clara é quem dá de fato ouvidos a Jesus, né? Em Lucas, esses ouvintes eles sempre são excluídos socialmente. Então os ouvintes do Sermão do Monte nada mais são do que aqueles que aparentemente não fazem parte da estrutura social organizada. Milagres, como a gente vê, o caso da cura do escravo do centurião, a ressurreição da viúva, do filho da viúva, e assim por diante, mostram para quem é Jesus. As doenças, a morte, a possessão demoníaca e o pecado são vencidos por Jesus. Ele tem controle sobre eles, que é o grande capítulo 7. O centurião e Jesus e a população que observa o que está acontecendo, especialmente os líderes judaicos, eles têm dificuldades de perceber a cura que Jesus promove. Um centurião romano que tinha sobre si mais de uma dezena de soldados, talvez 6 centúrias, que significariam uma legião, coloca a sua vida nas mãos de alguém que é totalmente contrário. E ele fez muitas coisas, era um homem querido pelas pessoas, e é interessante observar que nos anos 1960 e 1980, as escavações arqueológicas descobriram uma sinagoga em Cafarnaum, e que nos remete ao período do centurião, o amor que ele tinha por Israel em construir aquela sinagoga, não justifica a sua postura, a sua perda de fé. Pelo contrário, o centurião tem fé em Jesus, que o curou perfeitamente. No fundo, quem é o objeto da cura é o próprio oficial, e não somente o empregado. É isso que Lucas está nos mostrando. Escravos, doentes são curados, e também o centurião é curado. O irônico dessa história é que as pessoas que vão pedir ajuda a Jesus não são curados, são os líderes judaicos. E aí Jesus precisa ensiná-los a verdadeira cura, que é uma cura de salvação. E essa é a salvação, como nós vimos no versículo 3, uma cura completa que vem através da fé. Isso é irônico, considerando que para os judeus o homem era digno de toda a honra e louvor, porque ele tinha feito coisas grandiosas, tinha demonstrado amor para com Deus, mas ele se mostrou, o centurião se mostrou, como diz Jesus, homem de grande fé, porque acreditou que Jesus podia fazer. Então, infelizmente, é o que Lucas vai nos dizer. Muitos ouviram Jesus, e esses que ouviram não eram os principais. Pelo contrário, eram os publicanos que reconheceram a justiça de Deus. E isso aparece nas palavras de João Batista, quando Jesus menciona o que João Batista fazia, e muitos deles foram batizados por João. Mas, infelizmente, os fariseus e intérpretes da lei rejeitaram o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele, diz Jesus em Lucas 7, 9. Duas palavras para finalizar esse, e aí nos remeter um pouquinho de homilética. A igreja cresce, a igreja está em missão, mas quem de fato está em missão é Jesus, segundo o texto de Lucas 7.
quem está indo ao mundo é Jesus, e não tanto a igreja. Não é a igreja que vai, né? A missão é de Deus. Depois do Pentecostes e depois da Trindade, precisamos observar que Jesus é quem salva. A exigência da lei de amar a Deus e amar ao próximo não é suficiente. O centurião amou a igreja, construiu talvez um templo e amava o seu servo, né? Amava o seu próximo, porque ele era escravo, mas mesmo assim ele precisava de algo mais. E é isso que Jesus traz a ele. A missão, então, é de Deus para com toda a humanidade. E está claramente na intenção de Lucas em mostrar que esse centurião, esse oficial romano, é curado por Jesus. Isso nos remete também a uma história, eu já mencionei a história de Naamã, que é curado no Antigo Testamento, lá em 2 Reis, mas também nos leva adiante para Atos, no capítulo que nos descreve a relação de Pedro e Cornélio, quando Pedro teve que aprender com Cornélio como Deus ama o mundo. E aí, quando a agenda da igreja é estabelecida ou definida a partir da ação trinitária de Deus em Atos 15, nós vemos que Deus continua em missão. É exatamente o que continua aqui. Esta é a ênfase do período do Pentecostes. Deus continua agindo em meio ao mundo, chamando os seus, ou chamando aqueles que têm fé para dentro da sua igreja. Pedro aprendeu, o centurião romano percebeu e foi chamado para participar dessa igreja que tem Cristo como cabeça. Espero que tenha sido útil a conduzir essa reflexão. São tantas ideias, mas basicamente elas estão aí.